Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro do Clube Leitura e Graça. Hoje falando aqui novamente sobre o livro do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. Esse livro aqui, ó, abençoado, que é a nossa profissão a serviço do Reino de Deus. Estamos então hoje, vamos comentar e começar hoje a falar sobre o trabalho como serviço. Faz parte da primeira parte ainda do livro, né? A primeira parte do livro, o livro é dividido em algumas partes. A primeira parte é o plano de Deus para o trabalho. Já falamos no nosso primeiro ou segundo encontro sobre o design do trabalho, como Deus planejou o trabalho, como ele desenhou o trabalho, os propósitos do trabalho para a formação do ser humano, para a vida do ser humano. Também falamos no segundo tópico sobre o trabalho como a dignidade do trabalho. Todo trabalho é digno? Só o trabalho intelectual é digno? Só o trabalho braçal é digno? O que precisa ter no trabalho para ele ser digno? Nós já trabalhamos extensamente sobre esse assunto. Semana passada ainda falamos sobre o trabalho como cultivo, porque começamos a entender que o nosso trabalho, ele produz cultura, o nosso trabalho, ele transforma tanto a cultura da nossa vida quanto da nossa sociedade. Nós entendemos que temos uma vocação divina, e aí talvez vocês lembrem daquele termo, quem participou semana passada, sobre o mandato cultural, que é o mandato de Deus para nos levar a desenvolver a sociedade, a gerenciar a sociedade, a gerenciar todos os recursos que o próprio Criador fez. E com isso, explorar tudo que Deus ele trouxe, Deus ele criou, para desenvolver ainda mais tudo que ele fez. E continuarmos assim como mandados por Deus, continuarmos cuidando de tudo aquilo que ele criou. E hoje vamos avançar um pouquinho na nossa conversa no capítulo 4, o trabalho como serviço. E ele começa direto com o versículo de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17. Quem não tiver o livro físico, pode inclusive pegar lá no nosso grupo do Telegram. Nós temos lá no nosso grupo do Telegram um arquivo que é justamente isso daqui. O pessoal pode mandar, inclusive, manda lá no grupo também do WhatsApp, para quem estiver agora acompanhando. E aí vocês podem adquirir, então, esse PDF. Nós temos aí, disponibilizamos para todo mundo. No texto de 1 Coríntios 7, 17, o apóstolo Paulo fala assim: somente viva cada um como o Senhor lhe determinou, cada um como Deus o chamou. É isso que ordeno em todas as igrejas. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto, mas antes, como é de praxe, queria lembrar vocês de duas coisas. Primeiro, você pode adquirir esse livro lá através do nosso link de associados da Amazon, e com isso 10% do valor que você já pagaria no livro será revertido para a manutenção desse projeto, que tem um custo de pagamento da plataforma. E além disso, para iniciar a nossa reunião efetivamente, queria fazer uma oração com vocês. Nós sabemos que quando dois ou mais se reúnem no nome dele, ele se faz presente. Embora esteja aí cada um na sua casa, você acompanhando depois pelo YouTube, ou quem está aqui acompanhando junto com a gente, sabemos que Deus ele se faz presente quando nós nos reunimos, independente se é pelo meio digital, pelo meio virtual, ou presencialmente. O Senhor se faz presente. Então, que Deus esteja aí contigo e possa edificar, falar ao teu coração, que esse compartilhamento aqui, essa nossa conversa, possa nos edificar muito e que Deus possa falar assim no nosso coração. Vamos orar? Querido Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais uma oportunidade de podermos nos reunir para buscar entendimento do Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações. Hoje, Senhor, aqui num estudo a respeito da nossa fé e do nosso trabalho. Como o Senhor enxerga o trabalho do ser humano, como o Senhor enxerga o nosso trabalho. Como podemos colocar a nossa vocação profissional a serviço do Teu reino. E aqui, Pai, nós nos colocamos à Tua disposição. Fale ao nosso coração, nos abra o entendimento, fale conosco e nos edifique para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Pessoal, eu costumo fazer essa introdução e parece uma introdução de programa de televisão, mas eu amo e eu amo muito quando vocês participam, quando vocês conversam, quando vocês colocam a opinião de vocês. Então, não se sintam inibidos, falem, fiquem super à vontade. E aí, vamos começar então a conversar sobre o capítulo em si. Eu vou só ler aqui e vamos separar um pouquinho a nossa conversa nos subtópicos deles, para poder organizar um pouquinho e ficar um pouquinho mais fácil da gente compreender. O primeiro subtópico, ele fala sobre o chamado e designado. Ele vai falar um pouquinho sobre essa diferença. E depois a gente avança para a vocação e as máscaras de Deus. Ele coloca entre aspas e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. No terceiro subtópico, ele fala da vocação e o evangelho. E o quarto subtópico fala do trabalho como um ato
de amor. O quinto fala do trabalho como ministério de competência. E assim esse capítulo vai finalizar. Então vamos separar um pouquinho a nossa conversa para a gente poder trabalhar bem cada um dos tópicos e chamar aquilo de mais atenção, aquilo que mais chamou a atenção de vocês em cada um deles. Na primeira parte, chamado e designado. Eu queria perguntar para vocês, também fala um pouquinho sobre esse primeiro versículo, de 1 Coríntios 7:17, que fala que o apóstolo Paulo manda que cada um viva como o Senhor lhe determinou, que cada um viva como o Senhor lhe chamou. E é isso que ele ordenava a todas as igrejas. O que significa ser chamado e designado? O que vocês leram aqui desse subtópico? O que chamou a atenção de vocês? O que vocês podem compartilhar aí com a gente? Essa é aquela hora que vocês não me deixam falando sozinho e vocês vão participar. Então fiquem super à vontade. Não vou chamar o nome de ninguém, porque eu sei que todos aqui são muito proativos. Começando então pela Raíza. Raíza, fala com a gente. O que chamou a atenção nessa primeira parte? Então, não sei se a minha internet vai ajudar hoje, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Ah, legal. Que de início deu uma falhada aqui, mas... Bom, essa questão do chamado e designado, né, eu acho que ele fala bastante sobre aquela questão também da vocação, né? Mas eu acho que o intuito dele aqui é trazer aquilo que chamou muita atenção de Lutero também, né? E ali ele fala sobre o chamado, aí ele pega até a questão da igreja, né, da eclésia, e fala que tem um sentido literal de os chamados, no plural. Ele ainda deixa isso bem claro, que é os chamados no plural. E ele traz o trabalho como um chamado, não apenas, ele mostra isso, não apenas um chamado eclesiástico e para dentro das quatro paredes da igreja, vamos dizer assim. Mas ele vai além do trabalho eclesiástico e também ele vai para as profissões. Então ele fala assim, somente viva, que nem você leu, né, o versículo inicial, somente viva cada um como o Senhor lhe determinou, cada um como Deus o chamou. É isso que eu ordeno em todas as igrejas. E que ele fala, né, sobre as designações profissionais também. E isso que eu achei bem interessante, né? Porque, às vezes, quando a gente lê esse versículo, a gente fica muito restrito, e a gente já falou sobre isso, né? As funções eclesiásticas. Mas vai um pouco além disso, e acho que é essa reflexão que ele nos chama, né? Para um chamado de Deus, além das funções eclesiásticas, mas para as nossas profissões. Nós conversamos sobre isso um pouquinho também nos capítulos anteriores, né? Primeira percepção, nós entendemos que existem pessoas que enxergam que existe o seu trabalho secular e existe o seu trabalho sacro, o seu trabalho santo, o seu trabalho dedicado à igreja ou qualquer coisa relacionada a Deus. E a gente, inclusive, conversou também que alguns cristãos entendem de forma um pouco equivocada de que existe a sua vida sacra, a sua vida santa, e existe a sua vida secular. E na verdade, na vida do cristão não existe nada secular, tudo é santo. Mas o seu trabalho, a sua função, aqui no sentido secular mesmo, de não relacionado à igreja propriamente, não um serviço próprio na igreja, isso não deixa de ser algo santo, porque você santifica a sua vida, o seu trabalho a Deus. E a gente começa a entender um pouquinho de que o chamado de Deus, a profissão que você exerce, como o apóstolo Paulo que ele mostra, isso pode ser inclusive a tua vocação. A tua vocação talvez não seja estar num púlpito pregando. E essa, de fato, não é a vocação de todos. Mas pregar é a vocação de todos. Pregar o evangelho é a vocação de todos. Mas estar num púlpito talvez não seja. Estar à frente de algum trabalho talvez não seja. E não há demérito nisso. E o autor vai falar um pouquinho desse assunto nesse capítulo. O que mais chamou a atenção de vocês? Quem pode compartilhar aí com a gente? Érica, fica à vontade para poder falar. Flávio, Rayane. Você vê que... fica à vontade. Rayane, fala comigo aí. O que você achou dessa primeira parte? Eu achei interessante a parte que fala... Acho que nessa parte aqui, que eu dei uma olhada aqui, que eu tô olhando no PDF,
Mas eu achei interessante a parte que ele fala sobre a importância, né, da gente escolher o trabalho não pela remuneração, mas olhando para qual trabalho a gente vai conseguir mais servir as pessoas, servir um número maior de pessoas. Eu achei muito interessante essa parte. Ele até dá um exemplo, e é algo assim, bem raro da gente ver, né? Hoje em dia as pessoas escolhem mais pela remuneração e tudo mais. E o trabalho é uma forma de nós servirmos a Deus e amarmos as pessoas. E através do trabalho, né? Então, escolher um trabalho que vai ser um trabalho que vai servir um maior número de pessoas, né? Seria o ideal. Esse Eu é o achei momento bem de escolha, interessante. né? Esse é o momento Isso, de escolha, né? O momento que você decide pela profissão. Muitas vezes é no final da escola, ou às vezes um pouco antes, ou depois ainda que você terminou o ensino médio, você se encontra. E aí, o que que eu faço da vida? E um dos parâmetros que as pessoas não consideram, talvez, e possam começar a considerar, seja esse, né? A minha profissão, a profissão que eu vou escolher, como ela pode servir a outras pessoas? Como ela pode servir ao bem comum, como ele coloca, né? Interessante esse ponto. Quer comentar mais? sobre esse tópico foi realmente que me chamou a atenção e até me fez pensar sobre a minha profissão e o que eu realmente posso fazer, né? E foi uma das coisas em que ajudou também eu a escolher uma outra área profissional, que, para quem não sabe, eu faço 2 faculdades, estou terminando uma agora, e uma é da área de humanas e outras é da saúde. E na área da saúde é uma área muito propícia, né, para a gente servir as pessoas. E algo que Deus confirmou, então, no meu coração, lendo esse livro, né? De que o nosso maior chamado, assim como foi de Jesus nessa terra, é o de servir. E o trabalho é uma forma da gente cumprir esse chamado de Deus, né? De servir. Amém. Que esse livro seja, então, abra o entendimento, né? E vai realmente trazendo alguns entendimentos de Deus, da parte de Deus para o nosso coração. Flávio, você também quer comentar sobre esse capítulo? Manda bala aí. O que que você achou dessa primeira Sim. parte? Não, só até complementando a ideia dela, que eu achei interessante, é que eu lembro quando eu estava terminando o ensino médio, eu fiz aqueles testes vocacionais, sabe? E entre eles tinha várias opções das quais eu fui, tipo, tinha mais vocação para tais profissões. E, interessantemente, foi corretíssimo batendo com as coisas que eu mais me identificava, né? Que eram engenharias, essa parte de informática, já que eu trabalho com sistemas e tal, e psicologia, coisas que me chamam bastante a atenção. E dentro dessas áreas eu vejo que Deus tem sempre algo na minha vida. Eu creio que pela vocação de cada pessoa, Deus tem uma obra assim para alcançar as outras pessoas em formas de ajudar, aconselhar, dar uma palavra. Sempre tem algum momento na nossa vida que a gente é usado por Deus para transformação mesmo na vida de outros. Nós, pondo-nos como ferramentas na mão de Deus, somos usados por Ele para fazer algo que realmente vai agregar na vida de alguém e, e transformar a vida dela. Lembro também na faculdade que, estudando algumas coisas quanto à psicologia e tal, mas eu não me aprofundei tanto, consegui conversar com um amigo meu que estava num bar bebendo, fumando, e eu lá, tipo, com toda a paciência, conversando com ele, e ele, todas as objeções contra a Bíblia, mas o conhecimento filosófico e psicológico que eu tive desses estudos fora a parte, junto com o conhecimento do que a gente estava estudando na faculdade, consegui aplicar uma palavra para ele, ele recebeu a palavra no coração e houve mudança na vida dele. Ele tinha se desviado, né? Voltou para os caminhos do Senhor Jesus e a partir dali
ele começou a se empenhar também na obra missionária. Então, fui vendo frutos acontecendo a partir de coisas que eu busquei inicialmente como um hobby, mas na verdade estava lá na vocação. Isso vale muito mais do que ter um salário alto, um salário que as pessoas ficam buscando, quero ganhar sei lá quantos mil e tal, quando na verdade essas coisas simples da vida nos faz ganhar almas para Cristo, nos faz ganhar, como pode dizer, respeito até para consigo mesmo, vendo que Deus tem uma obra na nossa vida, Deus usa a gente de maneiras que a gente nem imagina. Isso tudo está na nossa vocação, no chamado que Deus tem para a gente, tanto na vida profissional, na ministerial, tudo isso é a nossa vida e para qual Ele nos chamou. A gente consegue encontrar um sentido, né? Quando a gente, na verdade, encontra um sentido naquilo que a gente faz, tudo se encontra. Nós nos encontramos. Nosso coração, Verdade. inclusive, fica em paz. Sabemos que estamos onde deveríamos estar e conseguimos vislumbrar. Eu devia estar aqui. Talvez eu devia saber devia ter aprendido o que eu aprendi para poder compartilhar da fé de Cristo, inclusive com um colega, como foi o caso. Deus é tremendo, né? Fala, Raíza. Oi, Paulo. A Rai levantou esse ponto que é bem interessante mesmo, né? Quando ele fala sobre essa questão da vocação, e ele retorna, né, essa questão da vocação. E eu acho interessante porque ele pega aqui, né, e fala assim, ele trabalha em cima desse versículo de 1 Coríntios, cada um, somente viva cada um como o Senhor lhe determinou, cada um como Deus o chamou. É isso que ordena em todas as igrejas. E aí, o que eu acho interessante é que quando a gente só tem uma mente, vamos dizer assim, dualista, né, que a gente já falou sobre isso, dividida entre secular e sagrado, a gente acha que isso aqui é só aplicado à vida eclesiástica, né, dentro da igreja. E aí, quando Deus chama um pastor, né, você nunca vai imaginar um pastor falando assim, mas será que eu vou ganhar muito? O chamado para ele basta. Né? O pastor não fica pensando, mas será que, poxa, e se eu ganhar pouco? Ele não pensa isso, ele só entende o chamado e a vocação. Isso é suficiente para ele. Agora, quando a gente tem essa mente dualista, a gente acha que isso só aplica-se ao pastor. E por que isso não se aplica a gente também? Aqueles que são vocacionados à engenharia, à medicina, à música, a carpintaria, como a gente estudou aqui, né? Jesus veio como um carpinteiro, Deus trabalhou como um jardineiro, e aí é isso que ele trata, porque eu acho isso muito interessante, porque eu não sei se tem líderes jovens aqui, muitos jovens vão se ver diante disso quando terminarem o ensino médio e vão estar procurando, né? Vão fazer vestibular, né? Aos seus 17, 18 anos, e totalmente em dúvida sobre o que escolher. E aí, eles vão ser orientados e influenciados por uma mentalidade anticristã. E aqui o Keller, ele fala sobre isso. Ele fala assim, olha o seu trabalho como uma vocação, como um chamado de Deus. E aí você vai entender que só o chamado é suficiente. Não vai importar a questão do dinheiro, não vai importar. E ele até fala, se a razão do trabalho for servir e exaltar a nós mesmos, inevitavelmente ele terá menos a ver com o trabalho em si e mais a ver conosco. Ou seja, o trabalho é muito mais do que trazer satisfação pessoal. Você não pode olhar o trabalho como uma satisfação pessoal. Um pastor, quando ele é chamado para exercer a vocação, ele não olha assim, será que eu vou me sentir realizado? De maneira nenhuma. Ele só pensa, eu vou cumprir o chamado de Deus, porque isso me basta. E é assim que o Tim Keller nos convida a olhar a nossa vocação. Seja, a gente vê muitos jovens em conflitos, mas, poxa, eu sou chamado, eu tenho chamado para arte musical, mas isso não tem muito mercado. E aí, como é que funciona? Cara, o teu chamado é suficiente, né? Aquilo que Deus colocou no seu coração é suficiente, então vai e glorifica a Deus. E eu li um livro, e aqui mais uma vez falando sobre ele, Inteligência Humilhada,
o Jonas Madureira aborda essa questão. Ele fala assim, cara, é possível você ver dentro da igreja pais que vão ficar tristes se os filhos chegarem e falarem assim, pai, a minha vocação é ser um missionário. Aí vai assim, mas nossa, um pastor sofre demais. E aí, se ele fala assim, mas eu quero ser médico, opa, tô feliz. Porque a mente dele é assim, não estou dizendo que médico ganhe muito, enfim, o Paulo está aqui, pode provar. Mas tá vendo a mentalidade até de próprios pais cristãos vão ficar nessa questão, entende? Então, a mesma da mesma forma que o filho, se ele dissesse que queria ser advogado. Travou um pouquinho no final, mas acho que deu para a gente entender. Realmente, o valor da remuneração média da profissão que o filho se propõe a seguir é o que muitas vezes vai trazer alegria e conforto no coração de um pai e de uma mãe cristãos. Estamos falando aqui desse aspecto, mas não se de fato o filho está cumprindo o chamado que os pais, inclusive, percebem que o filho tem. Às vezes o filho tem uma vocação que ele abandona por uma questão financeira. E aqui existe uma diferença, né? Eu vou colocar assim um outro aspecto aqui que o livro nem aborda tanto, mas aquilo que você tem vontade de fazer não necessariamente é a tua vocação, mas aquilo que você sente a vocação para fazer, é claro, você vai gostar do que você está fazendo. E quem vai melhor exercer uma profissão se não aquela pessoa que ama aquilo que faz? A gente vai falar um pouquinho, acho que tem o próximo, outro subtópico ali, que é um ato de amor, né? Fala também um pouquinho disso. Mas o melhor profissional é aquele que ama o que faz. Aquele que entende o propósito daquilo que faz, inclusive. E esse finalzinho que você citou, se me permitem, eu gostaria de ler, porque é um parágrafo que fecha muito bem esse primeiro subtópico. Se vocês me permitem, acho que dá até para abrir o PDF aqui rapidinho. Ele começa assim. Deixa eu ver se consigo aqui. Peraí. Ele vai falando ao longo de todo o subtópico, diferenciando essa parte do designado para o chamado. Mas no final, acho que ele explicita com muita maestria o entendimento, né, de tudo isso aqui. 5. Estão vendo minha tela já, não? Acho que ainda não, né? Aqui dá para a gente apresentar. Peraí. Estão vendo já minha tela? Alguém me dá um feedback, eu não tô vendo nada. Sim, dá para ver. Estamos vendo sim. Esse parágrafo aqui, acho que ele pega o cerne dessa primeira parte. Observe algo contraintuitivo nas duas perguntas feitas anteriormente. Ele fez daqui duas perguntas. A primeira levanta em conta as minhas habilidades e oportunidades. Como posso ser mais útil às pessoas, sabendo o que sei a respeito da vontade de Deus e da necessidade humana? E a outra pergunta quem me paga mais e oferece mais status? São essas duas perguntas que às vezes a gente se faz. A primeira é a que mais se faz. Na sua escolha em relação à profissão que você vai seguir, muitas vezes você é induzido a pensar dessa forma, ou você naturalmente se pergunta: qual profissão é aquela que me paga mais e me oferece mais status? Aí você escolhe essa profissão. E o autor convida a gente a fazer outra pergunta, como a Raíza colocou. Levando em conta as minhas habilidades e oportunidades, como posso ser mais útil às pessoas, sabendo o que sei a respeito da vontade de Deus e da necessidade humana? E a respeito disso, ele finaliza esse subtópico. Observe algo contraintuitivo
nas duas perguntas feitas anteriormente. É a segunda, essa última que eu falei, aqui é a segunda que produz em nós motivação mais sustentável para disciplina e excelência no trabalho. Se a razão para o trabalho for servir e exaltar a nós mesmos, inevitavelmente ela terá menos a ver com o trabalho em si e mais a ver conosco. A Raíza já tinha citado essa frase. Nossa ousadia acabará se transformando em abuso, nosso esforço em estresse e nossa autossuficiência em autodepreciação. Contudo, se o propósito do trabalho for servir e exaltar algo além de nós mesmos, acabaremos tendo uma razão melhor para colocar em prática o nosso talento, ambição e nossa força empreendedora, e teremos mais chances de ser bem-sucedidos a longo prazo, mesmo segundo a definição da sociedade. Ele questiona, né? A definição da sociedade de bem-sucedido não necessariamente é a definição de nós enquanto cristãos, nosso entendimento. Mas o fato de nós entendermos essa vocação, a vocação para a qual Deus nos chamou, naturalmente nós seremos bem-sucedidos naquilo que fazemos, porque nós estamos cumprindo a nossa vocação e o nosso chamado, né? Fala, Raíza. Ô, Paulo, só para contribuir, né? Acho que a Lari também queria falar. E aí, para um jovem que está em dúvida, né, sobre qual profissão escolher, a pergunta que a gente deve fazer para ele repensar, né, não é sobre quem pagar mais, mas quando eu escolher a minha profissão, eu vou estar atendendo o chamado de Deus? Porque quando a gente busca o trabalho, e ele fala sobre isso também, no trabalho, algo, satisfação pessoal, poder e, enfim, status, dinheiro, fama, através do trabalho, isso revela uma falta, e a falta de identidade. Porque quando a nossa identidade está em Cristo, ele até fala sobre isso, né? As pessoas que buscam identidade no trabalho. Quando a nossa identidade está em Cristo, nada disso, pra gente, isso é pequeno, né? Não influencia nas nossas escolhas. Agora, quando a gente está em busca de fama, de status, dinheiro, isso vai influenciar. Então, como chamados de Deus, como servos de Deus, como filhos de Deus, a gente precisa, a pergunta, ele fala, né? A pergunta passa a ser não quem paga mais e oferece mais status, mas levando em conta as minhas habilidades, isso é muito, muito bom. Como eu posso ser útil às pessoas e servir a Deus com excelência? Essa que deve ser a pergunta que a gente deve se fazer quando for escolher uma profissão e nos direcionarmos à nossa vocação, a atendermos ao chamado de Deus. E sobre esse aspecto ainda, quando a gente fala sobre realização pessoal, de fato, muita gente busca a realização pessoal no trabalho. Mas, enquanto cristãos, se nós encontramos Cristo, nós somos realizados. E nós não precisamos de mais nada para nos realizar. A sensação de realização, eu encontro a plenitude em Cristo. Então, enquanto ser humano, enquanto pessoa, eu me sinto pleno. Eu me sinto completo. Eu encontrei tudo que eu precisava. Mas beleza, e agora? E agora que eu tenho algo tão valioso, tão precioso, que eu vou colocá-lo em prática, eu vou compartilhá-lo. E, naturalmente, a vocação do cristão é compartilhar o evangelho. Mas agora, em relação ao trabalho, eu não preciso buscar uma realização profissional no trabalho se sou realizado. Na verdade, eu só vou ser feliz trabalhando. Eu sou uma pessoa realizada e trabalho. E o meu trabalho só vai refletir o que eu já sou. O trabalho não vai me fornecer a realização, entende? São coisas diferentes. Eu posso trabalhar e, trabalhando, me realizar. Mas se a fonte da minha realização é trabalhar, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Quem você é? Ah, eu não sei. Eu não sei porque agora eu estou desempregado, então eu não sou ninguém. Não, claro que não. Você é alguém em Cristo. Então, a fonte da minha realização pessoal não está naquilo que eu faço, enquanto profissão, enquanto ocupação. Aquilo ali não é a fonte. Eu sou uma pessoa realizada e, no meu caso, exerço medicina. Sou médico. No caso da Raíza, é engenheiro. Tenho alguns colegas aqui que são advogados, administrativos, etc, etc. E pode ser a profissão que for, não precisa ficar citando todas. Temos amigos aqui que são vendedores.
e são realizados e são vendedores. A sua profissão não é a fonte da sua realização. Você é realizado e faz aquilo que você faz. E você exerce a sua realização. A realização está em você. O trabalho só vai ser mais uma forma, né, de manifestar essa realização que você já é pleno em Cristo. E você está cumprindo a sua vocação. É muito profundo. Eu gostei demais desse livro. Meu Deus do céu. Por isso que eu estava entretido aqui. Eu quase perdi a hora para a gente começar a reunião. Mais alguém quer comentar sobre essa primeira parte? Bárbara? A Lari também estava com a mão levantada aqui. Fica à vontade, Pode Lari. falar, Lari. Não, acho que já falaram basicamente o que eu queria falar, e principalmente essa última parte que o Paulo falou sobre a identidade, eu acho que é o ponto-chave, né? A gente já tem tudo que a gente precisa em Cristo, então, através do nosso trabalho, como em outras áreas da nossa vida, a gente só vai, né, manifestar isso, né? A gente vai manifestar o reino de Deus, vai manifestar nossa filiação, né, como filhos de Deus. Isso vai refletir no nosso trabalho. Eu acho que é o ponto-chave, eu acho que é assim, para a gente entender, acho que até, sei lá, né, o sentido de todas as coisas, né, glorificar ao Senhor. É só isso mesmo. O meu é mais compartilhar um testemunho, né, que eu vivi um pouco disso na pele. Eu, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, tive esse conflito que eu ajudo na minha igreja, e eu não teria o tempo disponível para estar fazendo a obra. E meu tio precisou de uma ajuda na sorveteria. E aí eu fiquei naquela, se eu confirma. Enfim, aceitei, comecei a trabalhar com ele para ele. E nessa de pedir oração confirmando, Deus ali preparou um momento onde teve uma restauração de um casamento, através de uma criança que foi tomar açaí. E do nada ela comentou comigo, do nada não, né? É Jesuicidência, né? Comentou comigo que que o pai dele estava separado da mãe. Eu falei, vamos orar por eles? Aí eu orei, falei assim, eu não falei nada do que estava no meu coração, faz esse homem voltar. Enfim, o homem voltou sozinho, conversei com ele. Ele falou, quero ir numa igreja que eu não conheço ninguém. Onde fica a sua igreja? E aí eu indiquei ele a igreja local, da Graça, e ele conversou com o pastor, e uma semana depois ele voltou com a esposa dele e os filhos. Através de um atendente, né? De um diálogo, Deus faz, olha só coisa linda, né? Como Deus faz. Então é só a gente se permitir, independente de onde a gente está. É aquela questão de identidade, né? Nós somos sal da terra e luz do mundo, imagem e semelhança, independente da profissão que a gente venha a ter. Que bonito, Bárbara. Que bonito. Eu estou emocionado. Porque é quando a gente encontra, né, a nossa vocação profissional, na verdade, quando nós encontramos nossos propósitos de vida, né? Também na nossa profissão. E se a Bárbara, filha de Deus, não estivesse lá atendendo naquele momento? Deus teria que dar um jeito de arranjar outra pessoa. Mas talvez a intenção de Deus fosse usar a Bárbara. E Deus pôde encontrar na Bárbara alguém preparado, alguém disposto, alguém disponível, exercendo a sua profissão, pode ser usado por Deus para resgatar um casamento. Lindo, 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 lindo. Estou emocionado. E outra barreira que foi quebrada é a questão de... Vai fugir um pouquinho do livro, mas isso ainda, infelizmente, existe muito. É que uma pessoa solteira não pode aconselhar, enfim, tem um certo bloqueio, né? Um certo preconceito de que só quem é casado que pode dar conselho, sendo que o Espírito Santo usa quem quer quando quer, né? E eu não sou casada, mas ali Deus fez mais esse milagre, essa graça ali, para quebrar não só esse bloqueio em mim, né? Mesmo sendo obreira, a gente acaba limitando um pouquinho, né? E o Espírito Santo, ele mais uma vez mostrou que quem manda, quem governa, quem orienta é ele. Deus é tremendo. Com tudo isso, Deus é tremendo. Pode falar, Raíssa. Ô, Paulo, sem querer monopolizar aqui, falar demais ou prolongar, mas eu acho que a gente tem bastante pessoas novas aqui, e uma das coisas que a Bárbara falou foi justamente algo que a gente comentou algumas reuniões atrás. Os vídeos já estão começando a ficar disponíveis, tá, gente, no nosso canal no YouTube. Essa semana vai estar botando as 2 reuniões que a gente tem. Então, se você não pôde estar com a gente, está entrando agora, tem os vídeos vão estar disponíveis das outras reuniões para que vocês possam assistir e estar acompanhando com a gente. Mas algo que vale a pena a gente pontuar aqui, que a Bárbara falou, foi o conflito, que muitas das vezes nós temos
quando estamos servindo na igreja, e aí chega um tempo que a gente precisa trabalhar, ter um trabalho que exige um pouco mais de tempo, e aí a gente vai ter que se dividir e às vezes ficar numa escolha, poxa, como que vai ser agora? Será que eu vou abandonar a minha igreja e tudo mais? E a gente falou isso, e a gente fala isso com muito cuidado, né, e diante de Deus, mas o que a gente quer mostrar para vocês é justamente o testemunho da Bárbara, que a nossa vida, ela não é dividida entre sagrado e profano. Quando nós aceitamos Jesus, toda a nossa vida ela é para a glória de Deus. Então, eu não sirvo a Deus apenas quando eu estou na igreja. É lógico que a igreja é parte fundamental. É a igreja que nos prepara. A igreja, como o Paulo já falou aqui, né, olhando de uma forma mais sociológica, é a reserva moral da sociedade. A igreja nos prepara para a gente ir para o campo de batalha. Porém, quando a gente aceita Cristo, a gente tem um termo que eu falo aqui, que eu falei um tempo atrás, que se chama corandel. A gente entende que a gente está diante do Senhor o tempo todo. Então, eu não estou diante do Senhor apenas quando eu estou na igreja, mas eu estou diante do Senhor quando eu estou na minha casa, eu estou diante do Senhor quando eu estou no meu trabalho. O tempo todo eu estou diante do Senhor. E se eu estou diante dele, eu devo fazer tudo para a glória dele. Então, eu estou servindo a Deus o tempo todo. O apóstolo Paulo fala isso. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, às vezes, muitos jovens, o Paulo falou sobre isso, a gente botou até lá no nosso Instagram, né, pontuou, ele fez uma tempestade de ideias muito legal e trouxe algumas perguntas que abrange isso. Então, é muito comum muitos jovens terem esse conflito porque a mente está dividida entre duas vidas, e a gente não tem duas vidas, a gente tem uma vida, e toda ela é para a glória de Deus, e toda ela está diante do Senhor. Quando eu estou aqui no meu quarto, a gente está aqui, eu estou diante do Senhor, o Senhor está me vendo, sabe? Então, tudo que eu faço é para a glória dele. É claro, aqui a gente não está falando que a gente deve abandonar a igreja de maneira nenhuma. Se você está fazendo isso e você não entendeu nada, você precisa nascer de novo. Mas é só mesmo para pontuar essa questão. Amém. Feitas as devidas pontuações, que são importantes para reforçar esse entendimento. São as bases, né? Toda leitura, né? Falando aqui da leitura, toda leitura ela vai ser uma construção de ideias. A gente vai construindo entendimentos. Quando a gente alcança os próximos capítulos, a gente já está com essa base mais sedimentada dos capítulos anteriores. Então, é sempre bom conseguir acompanhar sempre que possível. Não consegui participar da reunião, pelo menos tenta assistir o vídeo depois. Isso vai te ajudar a fechar todo o entendimento. E com isso a sua vida será plena, completa na presença de Deus. O próximo subtópico que a gente vai avançar agora é a vocação e as máscaras de Deus. Eu confesso que eu fiquei extasiado com esse tópico. Eu fiquei extasiado. Mas eu não vou falar, porque eu falo muito e eu gosto quando vocês falam. Então eu queria convidar aí quem pode comentar sobre esse tópico. Depois eu conto alguma coisa. Mas eu fiquei extasiado realmente com esse tópico. Quem pode comentar aí sobre as máscaras de Deus? Quem me explica o que são as máscaras de Deus? O que isso tem a ver com a vocação? Quem pode comentar aí para mim? Fiquem à vontade, eu sei que vocês gostam muito de falar. Raíza também está deixando a bola para vocês aí, para a galera que possa comentar com a gente. Aisha, fique à vontade, pode comentar. A Érica também. Larissa sempre muito participativa, fique à vontade. Não fiquem tímidos, meus amigos. Vamos lá. Você sabe o que são as máscaras de Deus? Senão o extasiado aqui vai acabar falando. Não adianta. Estou me controlando. Eu estou tentando. Vamos lá, galera. O que vocês acharam sobre as máscaras de Deus? O que esse subtópico ele comenta um pouquinho? O que vocês anotaram? Chamou mais a atenção de vocês nessa parte? Olha que eu falo, hein? O pessoal está querendo que eu fale. Então tá bom. Olha só. Quando você enxerga... talvez você já tenha ouvido falar daquele versículo que fala assim, o Senhor está entre aqueles que nos ajudam. Uma vez, quando eu li esse versículo, eu compreendi que Deus ele usa pessoas para poder nos ajudar. Mas eu nunca tinha enxergado que ali era assim, era Deus usando alguém para poder nos ajudar.
mas eu nunca tinha enxergado assim. Quando alguém está me ajudando, essa pessoa é a máscara de Deus. É isso que o autor ele traz. E ele traz esse entendimento a partir do próprio Lutero. Eu nunca li os textos de Lutero, mas o autor aqui ele pontua algumas coisas a respeito do Lutero. Ele fala isso, acho que na segunda página, quando ele explica um pouco esse conceito. Ele traz um pouquinho aqui os estudos de Lutero e qual era a compreensão de Lutero a respeito do trabalho. Recapitulando um pouquinho, ele mostra que Lutero ele fez um confronto, você sabe, da Reforma Protestante, e durante a Reforma Protestante, um dos confrontos que Lutero fez em relação ao entendimento daquela época era que justamente existia uma dignidade muito maior na classe espiritual, e a classe espiritual era composta por sacerdotes, bispos, o próprio Papa. Então, todo exercício, os monges, por exemplo, então todo exercício na igreja, tudo relacionado à igreja, era uma casta diferenciada de ocupação. E que existia o trabalho profano, trabalho secular, e que ele tinha uma dignidade menor. Então, eles consideravam, no entendimento católico daquela época, no entendimento daquela época da sociedade de forma geral, que quando você tem uma vocação, essa vocação necessariamente ela tem que ser atuar em algo na igreja. E uma das coisas que o Lutero confrontou nos escritos dele foi em relação a isso. O que a gente estava conversando aqui. E aí, ele sugere, deixa eu ver onde é que está essa parte. Ele sugere, e aqui ele destaca um trecho do trabalho do Lutero. Ele fala assim, o que é o nosso trabalho para Deus? Posso mostrar aqui para vocês. Eles acompanham aqui com a gente. Fala aqui da vocação e as máscaras de Deus. Ele cita um trecho aqui do Lutero. Esse trecho aqui. O que é o nosso trabalho para Deus? Vou dar um zoom. Opa. O que é o nosso trabalho para Deus? Seja na lavoura, no jardim, na cidade, em casa, na guerra ou na política, se não apenas o desempenho de uma criança, por meio do qual o Senhor nos oferece suas dádivas na lavoura, em casa ou em todo e qualquer lugar. Essas são as máscaras de Deus, por trás das quais ele decide permanecer oculto e realizar todas as coisas. Ele cita aqui um exemplo anterior, em que ele fala do pai em relação ao filho. Aqui logo no parágrafo anterior, em que ele fala, claro que os pais eles gostariam de ajudar os filhos, gostariam de dar tudo aquilo que os filhos eles querem, mas eles querem que os filhos eles amadureçam. Então, para isso, eles vão mandar, por exemplo, o filho lavar a louça, porque eles querem trabalhar o caráter do filho, para trabalhar então essa diligência na vida do filho. E esse entendimento de que Deus, ele, por exemplo, Deus ele poderia me dar comida, colocar comida na minha mesa. Ele não fez isso com o povo de Israel? Quando o povo hebreu estava no meio do deserto, eles precisavam comer e não existia nada. O que ele fez? Ele fez maná descer do céu. Deus ele pode colocar comida na minha mesa? Pode. Mas ele faz? Ele prefere que você vá lá trabalhar e buscar. Deus ele pode me dar água? Pode. Mas ele quer que você trabalhe, que você extraia a água, seja lá de onde for. No caso, com o seu trabalho, você paga por essa água. Você vai lá e compra. Assim como um pai, ele pode entregar a louça para o filho lavada e pode lavar a louça para o filho. Mas ele quer que o filho ele aprenda o valor disso. Então ele vai lá e manda o filho lavar a louça. É muito educativo esse trabalho que Deus ele faz conosco. Então, ele poderia dar cereais, ele até cita que o Lutero escreveu. Deus poderia nos dar cereais, frutas, sem que nós tivéssemos de arar e plantar. Mas Deus prefere não fazer isso. Ele prefere que eu e você aremos a terra, plantemos. Paulo, mas eu não sou agricultor. Mas alguém está fazendo isso para a gente. Dentro da nossa sociedade, alguém faz. E você vai lá e valoriza esse serviço e paga por esse serviço. Mas alguém tem que fazer. Então, e o Lutero ele coloca que Deus nós somos as máscaras de Deus por trás das quais Deus ele decide permanecer oculto.
Isso bate muito com as Escrituras, aquele versículo que eu citei para vocês. Deus está entre aqueles que nos ajudam. Deus está por trás de tudo isso. Mas ele decide não nos dar na mão, como o jargão popular, o ditado popular, né? Deus decide não nos entregar o peixe na mão. Ele decide nos ensinar a pescar, por exemplo. Fazendo uma paráfrase aí. Ele fala isso também em relação a outras coisas, mas eu achei isso impressionante. Quando tem alguém me ajudando, na verdade, essa pessoa está sendo a máscara de Deus. Deus está ali, mas ele prefere se ocultar. Só que quem tem bons olhos consegue enxergar. Isso aqui é a obra de Deus. Eu fiquei extasiado quando li isso aí. Confesso para vocês. Fiquei muito feliz. Quem mais pode comentar sobre essa parte? Tem outras coisas que ele coloca também. Você veja. Ó, outro exemplo aqui que ele coloca. Ele fala até do relacionamento sexual entre o marido e a esposa. Deus não criou o ser humano? Deus não criou o homem? Deus ele poderia... Você se une com alguém, ama alguém, e aí, de repente, teu marido, tua esposa, e aí você fala assim, Senhor, eu quero um filho. Ele poderia pegar o barro e fazer uma criança. Mas ele decide não. Quem vai fazer é você. Então faça a criança. Até isso, até nesse ponto. Ele coloca outros exemplos, né? Enfim, ele usa vários exemplos em relação a isso. Mas Deus ele prefere agir por intermédio do nosso trabalho. O que inclusive agrega grande valor ao nosso trabalho. Achei isso extasiante. Rayane? Então, também achei essa parte muito interessante, porque ainda mais a parte onde o Lutero lhe explica, né, a oração do Pai Nosso, que aí tem a parte, né, que fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele nos fala para refletir sobre esse trecho, né, como Deus ele vai fazer com que a nossa necessidade seja suprida, como vai fazer com que o pão não nos falte, né? Então, até fala para ampliar a nossa visão e pensar, né, em como que isso é cumprido através do trabalho dos agricultores, das pessoas que construíram, por exemplo, as estradas para o transporte dos alimentos. Se a gente for pensar na cadeia produtiva, né, aí do pão, olha quanto trabalho está envolvido. E ali tem Deus por trás disso, né? Tem o Senhor que deu uma vocação para as pessoas, para cada uma dessas pessoas fazer cada um desses tipos de trabalho, porque uma pessoa só não iria conseguir fazer todos esses trabalhos, ainda que trabalhasse muito. Tem um trecho, não lembro se é nessa parte ou mais para frente, que fala que se a pessoa trabalhasse mais de 40 horas por dia, não ia conseguir fazer todo o trabalho para conseguir suprir a necessidade de tudo que tem. Então Deus vai dando essa vocação para cada um, e assim a nossa necessidade é suprida. E assim nós temos ali, né, as máscaras de Deus, ou seja, Deus por trás disso, porque Deus deu habilidades para aquelas pessoas, chamou elas, e assim a necessidade de toda a humanidade é suprida. Então o trabalho realmente é algo de Deus, é algo do Senhor. E mais para frente, né, a gente estudando um pouco mais, a gente vai entender por que, apesar de ser algo que Deus deixou pra gente, algo tão bom, ainda assim envolve, né, algumas dificuldades, ou passa a ser, né, penoso, vamos dizer assim. Mas a gente vai entendendo mais pra frente. Mas realmente foi algo que me chamou muita atenção. E como que o trabalho de todos é importante, né? Porque isso faz com que realmente todas as nossas necessidades sejam supridas. Imaginem se todo mundo quisesse ser médico, ou se todo mundo quisesse ser advogado, ou se todo mundo quisesse ser padeiro. Ia faltar várias coisas. Então, todo trabalho é importante. Fala, Flávio. Muito importante. Isso me faz lembrar na Bíblia, quando o povo de Israel saiu do Egito, e teve um momento lá no deserto que Deus instruiu a todos os líderes das tribos o que eles deveriam fazer até para a construção dos tabernáculos, das suas tendas e todas as vocações em si, né? O Espírito Santo de Deus desceu na vida deles e os instruiu, mas só que não só para fazer o que eles estavam fazendo, mas sim poder ensinar outros também
e os outros aprendendo, terem a sua vocação, digamos assim. Eu acho que foi o primeiro workshop com curso técnico, tudo junto ali. E para ver que, através daqueles ensinamentos, que também foi, digamos assim, um exemplo bem físico da máscara de Deus acontecendo ali, né? Creio que, a partir dali, todos os outros descendentes dele, co-descendentes deles, tiveram uma vocação, algo a se zelar por um chamado, e também mostrar outros que pudessem aprender também. Então, todos ali foram beneficiados com o conhecimento que o Espírito Santo deu. Tanto que no Novo Testamento também tem uma parte que, se a gente não souber alguma coisa, a gente pede ao Espírito Santo que ele, sabedoria que ele vai nos dar imediatamente. Então, a gente vê que o Espírito Santo, ele atua na nossa vida, na nossa vocação, mostrando mais intrinsecamente que nós somos máscara de Deus mesmo, acontecendo no momento certo, na hora certa, que ele precisa, que a necessidade de alguém seja suprida, e nós estamos ajudando, estamos trabalhando, estamos fazendo alguma coisa, a gente nem está pensando às vezes, mas está acontecendo a obra de Deus naquele momento. Que privilégio e grande responsabilidade sermos máscaras de Deus. Estarmos só cobrindo, porque Ele quer se ocultar, né? E podemos manifestar com isso a glória dele. É muito, muito profundo. E que privilégio é. Alguém mais tinha levantado a mão? Acho que a Larissa tinha levantado a mão, não? Eu tinha visto mais alguma mãozinha levantada. Alguém mais? Alguém? Quem escreveu aqui foi a Bárbara. É uma interação linda entre o homem e Deus, como Pai e Criador. É um relacionamento. Uau, uau mesmo. Isso tudo comigo mexeu bastante. Eu tô realmente feliz. Isso traz, inclusive, um sentimento de autovalorização, né? Nós entendemos o nosso valor em tudo que nós fizemos. Nós estamos enxergando o valor que nós temos. No próximo tópico, alguém quer comentar um pouco mais sobre esse tópico? Gostei de ver, vocês estão falando. É isso aí, tem que interagir. Isso faz a reunião ser mais gostosa. O próximo tópico é sobre a vocação e o evangelho. Vai falar um pouquinho sobre uma contribuição de Lutero e a perspectiva que o evangelho trouxe para a nossa vocação, como o evangelho passou a enxergar de uma forma diferente a vocação. Quem pode falar um pouquinho sobre esse tópico, esse subtópico aí, pra gente? Calma, não levantem tantas mãos assim, são tantas mãos levantadas. Estou até com dificuldade de escolher quem vai primeiro. Larissa! Pode ser você, Larissa. Então, eu acho que o iniciozinho desse tópico tem muito a ver com o que você falou no tópico anterior sobre a questão da identidade, porque ele vai falar da contribuição do Lutero, né? E a gente sabe que o Lutero é o pai da reforma, né? Da reforma protestante, e um dos pilares da reforma é a justificação pela fé, né? Todo aquele que crê na obra de Cristo se torna justo diante de Deus, né? Aceito como filho de Deus. E ele vai falar que isso traz uma implicação direta quando a gente vai pensar na questão do trabalho, porque ele vai dizer, né, que antes disso, na igreja medieval, você tinha essa divisão, que é muito, e que essa ideia ainda permanece na nossa cabeça, como a Raíssa já falou, que essa questão de a gente ver a obra eclesiástica, né, quem tem um cargo na igreja, de uma forma diferente de quem trabalha num trabalho comum, né, e a gente vê as outras formas de trabalho como inferior. E ele diz que exatamente isso acontecia na igreja medieval, né, você tinha uma classe espiritual de pessoas que trabalhavam ali como monges, como freiras, enfim, e você tinha os outros trabalhos e eles eram considerados inferiores. Então, o pessoal que trabalha na lavoura, enfim. E ele vai falar que quando Lutero entendeu, né, que a justiça de Deus pela fé, né, que todos são aceitos por Deus
mediante a fé, isso também afeta a questão do trabalho, porque se todos são aceitos por Deus mediante a fé, ninguém é inferior, né? Ninguém está em posição de desvantagem. E ele vai falar também que quando você supervaloriza, né, essas outras formas de trabalho, por exemplo, ele vai falar lá do monge, né, que o monge, quando eles estavam valorizando as formas de trabalho na igreja como mais importante, então aquilo que aquele monge estava fazendo era para a justiça própria. Então ele estava tentando se auto-justificar por meio do trabalho. E aí a gente, no caso, ele entra em choque com um princípio bíblico, que é a justificação pela fé, porque ele está tentando se justificar de acordo com o serviço que ele presta para Deus. Ou seja, a identidade dele está no trabalho, né? Como você falou sobre a questão da identidade, a identidade dele está no trabalho e não, né, não está firmado na verdade de Deus que ele é filho porque foi adotado pela graça. Não, ele acha que ele é filho por causa da obra que ele faz, né? E isso traz uma série de implicações que afetaram, né, aquelas pessoas naquela época e que às vezes afeta a gente também, porque aí você tem essa supervalorização, né, do trabalho eclesiástico e até mesmo traz orgulho, pode trazer orgulho para o coração de pessoas que, né, estão, né, exercendo esse tipo de trabalho de achar, não, aquilo que eu faço, né, em nome de Deus, na igreja, que me traz glória, que garante a minha salvação, que garante a minha condição diante de Deus. E traz essa questão da justiça própria também. Então, é importante que a nossa identidade esteja firmada em Deus, na verdade de Deus, e a partir disso, então, a gente vai exercer o nosso trabalho. Ele comenta bastante, né, nesse tópico, isso que você falou, que eles enxergavam com tal valor o trabalho eclesiástico, como dos monges, bispos, que existiam na época, mas a questão não era tanto o valor, mas eles enxergavam com tanto valor que os próprios monges e bispos, eles achavam que a salvação deles estava garantida porque eles trabalhavam para Deus. E você vê que Jesus representou isso muito bem quando ele falou dos últimos tempos, no dia do juízo final. Ele falou que existiriam pessoas que iriam chegar para ele e falariam assim: Senhor, mas nós expulsamos demônios em teu nome. Eles achavam que a salvação estava garantida porque eles expulsavam demônios em nome de Deus. Ou seja, eles exerciam a fé. Todos podem expulsar demônios, não precisam de um cargo eclesiástico para isso. Podem expulsar demônios em nome de Jesus. Nós aprendemos isso com as Escrituras. Mas ali nos parece que ele está mostrando justamente essa classe de pessoas que às vezes entendem por que fazem algo para Deus. Não, porque eu sou obreiro, porque eu sou pastor, porque eu sou ministro de louvor, eu toco aqui para Deus, eu sou um levita, toco para Deus, sirvo a Deus de outra forma, exerço algum papel de liderança em algum grupo de trabalho da igreja. Isso me garante a salvação. E diante da salvação, Lutero ele resgata o princípio que é a salvação pela fé. A salvação não é por aquilo que você faz. Logo, aquilo que você faz não te salva, independente se aquilo que você faz é para Deus. O que você faz, o exercício daquilo que você está fazendo é a sua ocupação. Aí ele traz de novo esse entendimento de que o que você faz é a sua ocupação, não é a sua salvação, nesse sentido de garantia da sua salvação. Então, ele procura trazer dignidade, com isso ele resgata uma dignidade que o trabalho comum tem, e ele mostra que o trabalho para Deus, ele tem o seu valor. Obviamente ele tem o seu valor. Isso, Lutero ele não contradisse isso, mas ele mostra que as pessoas daquela época elas estavam entendendo que por fazerem algo para Deus, por exemplo, nós exercemos algum cargo na igreja, exercemos alguma função na igreja, isso não nos salva. O que nos salva, voltando ao princípio das Escrituras, é a nossa fé. Somos salvos pela nossa fé em Cristo. É o que ele traz ali no início. Acho que está no início do capítulo, né? Eu não lembro onde é que ele resgata isso. Mas é pela fé, através de Cristo. Já na página 70, no finalzinho. Ele fala, ali, acho que é mais no meio que ele fala, Lutero percebeu que todas essas observâncias religiosas, exemplares e ministérios não haviam modificado a realidade de que a sua vida estava longe da justiça de Deus.
fez então a célebre descoberta na Bíblia de que a justificação era pela graça por meio da fé em Cristo, independente de qual obra era realizada, né? Aí lá no final ele fala um pouco disso que a gente comentou. Fala, Raíza. O Paulo, eu acho interessante aqui também, porque ele fala dessa questão ainda, né, dos monges, da vida monástica que Lutero abandonou, e foi toda repensada a partir desse princípio que a salvação é pela graça. Eu acho que a questão aqui também, a Lari até pontuou aí, né, da supervalorização da vida monástica. Eu acho que a questão, né, como você mesmo pontuou, não é a valor... internet. Picotou um pouquinho, Raíza. Picotou, né? Eu vou fechar minha câmera para facilitar. Não é nem a supervalorização ou a valorização, mas a desvalorização das outras profissões, entende? Aí, aqui a gente não está querendo botar o que é mais valorizado ou o que é menos valorizado. É justamente o contrário, é mostrar que todo trabalho, como a gente já falou aqui, é digno, né? Porque Deus trabalhou, enfim. Então, essa interpretação onde a gente ou supervaloriza uma profissão em função da outra, né, desvaloriza uma ou supervaloriza a outra, é prejudicial até para a própria vida eclesiástica, né, para a vida dentro da igreja. Porque tem muita gente que acha que pastor não se cansa, que pastor não é um ofício, que pastor é super poderoso, porque ele tem uma vocação super especial, né? E aí, gente, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de pregar ou ministrar louvor. Eu tive essa oportunidade. Quando a gente sai do altar, a gente sai exausto. É como se, assim, quando você faz todo o seu coração, você se entrega ali de uma forma. Eu botei minha pulseirinha daqui para que mede de exercício, é como se eu estivesse correndo na esteira, porque assim, é uma entrega muito grande, é esforço físico, esforço mental e espiritual, é uma batalha ali, né? Então a gente entende isso. E aí, quando a gente acha que a vocação eclesiástica é uma super vocação, a gente vai entender errado e vai colocar expectativas nela que Deus que não vão ser supridas porque não é aquilo que Deus realmente tem para aquela vocação ou para qualquer outra, né? Então, eu achei isso muito interessante. E o que ele fala, né, também ali na página 71, né, que dessa diferença que os monges achavam que quem exercia, que vocês já pontuaram muito bem, é um ministério religioso, eles estavam tendo uma boa nota com Deus, enquanto outros não estavam. E aí Lutero repensa isso. É muito interessante, né? Porque esse tópico é a vocação e o evangelho. Como que a palavra de Deus e o evangelho faz a gente repensar toda a nossa vida de forma integral, né? Não é só uma parte, mas é todo. E Lutero aqui, o pai da reforma, muito criticado por muitos católicos aqui, a gente não está querendo levantar polêmica, não, mas genial, genial. Lutero, Calvino, essa galera aí, glória a Deus pela vida deles. Nosso papel não é gerar polêmica, mas as polêmicas existem, então a gente acaba entrando um pouquinho nelas. E eles trazem um pouco esse confronto tanto de entendimento. Mas aqui é importante a gente ratifica aqui. Quer dizer, retifica. Não, ratifica mesmo. A gente reforça aqui o entendimento de que o próprio apóstolo Paulo ele fala: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. E se existe um desejo no coração de qualquer pessoa de exercer algum ministério na igreja, essa pessoa está recebendo uma excelente vocação, excelente obra essa pessoa está desejando. Isso tem grande valor. O aspecto aqui não é entender a obra, o serviço a Deus no ministério, exercendo qualquer ministério que seja na igreja, ou, enfim, para Deus, como algo que não tenha valor. É entendendo que aquilo que você exerce também na sua vida secular, que não, já conversamos aqui, não existe, né? Na sua vida, no seu dia a dia, isso também pode e deve estar a serviço do reino de Deus, como é o subtítulo do livro. Nossa profissão, nossa vida está a serviço de Deus, e isso é um ato de obediência, como ele coloca lá na próxima página. O Lutero ele tem esse entendimento de que o nosso trabalho, aparentemente secular, ele deve ser um culto a Deus e um ato de obediência que agrade a Deus. Estamos falando aqui do capítulo O Trabalho como Serviço. E nós nem terminamos o capítulo. Olha que impressionante. Nem terminamos.
Vamos então para o próximo tópico. Deixa eu ver, faltou falar alguma coisa desse tópico? Ah, sim. E aqui acho que é um ponto, faltou assim. Olha só. Aqui ele chama muita atenção em relação a uma coisa. Compreendendo dessa forma que nós compreendemos, e aqui amarra esse entendimento, ele coloca assim, ironicamente, isso significa que os cristãos que entendem a doutrina bíblica devem apreciar o trabalho dos não cristãos mais do que qualquer pessoa. Porque, ora, se nós entendemos que o trabalho, a pessoa exercendo o trabalho que ela está exercendo, ela está sendo máscara de Deus, inclusive, nós devemos apreciar o trabalho que essa pessoa está fazendo e não desprezá-lo, não entender que ele é segundo plano, inclusive daqueles que não são cristãos. Talvez todo cristão deveria valorizar o trabalho, inclusive daqueles que não são cristãos, é o que o autor está sugerindo. E talvez essa é uma perspectiva que particularmente eu nunca tinha tido. Começar a olhar um pouquinho com mais carinho o trabalho que as pessoas exercem e olhá-los admirando, tendo bons olhos para aquilo que as pessoas estão exercendo, de coração, bem feito. Sempre deve chamar a atenção aos nossos olhos. Independente, e ele até coloca, né? Sabemos que fomos salvos unicamente pela graça e, portanto, não somos melhores pais, artistas e empresários do que aqueles que não creem nas mesmas coisas que nós. Nossos olhos treinados pelo Evangelho enxergam o mundo cintilando a glória de Deus, a glória da obra de Deus, por meio das pessoas que ele criou e chamou. Desde os trabalhos mais modestos, como ordenhar uma vaca, às realizações artísticas e históricas mais brilhantes. Essa é a vocação ao Evangelho. O Evangelho nos faz enxergar o mundo de uma forma diferente. Então não podemos ser as mesmas pessoas depois que viemos para Cristo. O trabalho como um ato de amor. Esse próximo subtópico, se ninguém tiver mais nada para comentar sobre o anterior, a gente avança. O trabalho como um ato de amor. Quem pode falar para mim um pouquinho sobre o trabalho como um ato de amor? Ele coloca que é honrar a Deus, amando os nossos semelhantes e servindo-lhes com o nosso trabalho, né? Quem pode falar um pouquinho sobre o trabalho como um ato de amor? Engraçado, a gente está começando a enxergar o nosso ofício do dia a dia. Sabe aquela batalha que te faz levantar cedo, te faz estudar para poder alcançar a possibilidade de ser um profissional? Acho que depois dessa leitura você não tem como enxergar mais o seu dia a dia como algo meramente para ganhar dinheiro e ter um salário no bolso. Tem muito mais. E quem pode falar para mim um pouquinho sobre o trabalho como um ato de amor? Quem levantou a mão? Geisa, acho que foi a Raíza. Fala, Raíza. Fui eu, Paulo. Eu só vou ficar com a câmera fechada porque minha internet hoje também não está colaborando. Mas eu achei interessante uma parte que ele fala assim: talvez não exista melhor jeito de amar o próximo, seja você guarda de trânsito, inventor de softwares ou escritor, do que simplesmente fazer o seu trabalho. Eu achei isso genial, porque às vezes a gente complica tudo, né? O Thales mesmo fala, né? Fácil demais viver em paz, a gente que complica tudo. E a gente sai aí buscando várias maneiras de amar o próximo e a gente nem liga isso com o nosso trabalho, sabe? De você chegar e fazer algo concreto, como algo, olhar o amor ao próximo, como sair da parte mais abstrata, né? E partir para algo mais concreto. E eu acho isso muito interessante porque quando eu amo a minha família, um pai ama, né? Um exemplo aqui de um pai de família, quando ele ama sua família, se ele não trabalhar e não ser um provedor, os pais, enfim, para os seus filhos, eu não sei se essa pessoa amaria muito bem a sua casa, sabe? Então, acho que uma das formas do pai manifestar o amor é saindo para trabalhar, sabe? Provendo alimento para casa, recursos. E eu vi isso, sabe? Quando eu estou no meu trabalho, a melhor forma de eu amar as pessoas é fazer meu trabalho bem feito, de forma que nisso eu vou estar glorificando a Deus, sabe? Então, eu achei essa parte demais, me chamou a atenção, assim, sabe? Que o meu trabalho também é uma forma de expressão de amor, e amor ao próximo. Isso muda demais
sabe? Na forma como você vai falar com as pessoas, na forma como você vai lidar com o seu colega de trabalho, na forma quando você está um pouco cansado, sabe? O amor te leva a fazer sacrifícios, determinados tipos de sacrifícios. Então, você sabe que você tem um bem maior que você mesmo, então você vai ali, se esforça e, de certa forma, se sacrifica. Eu acho isso maravilhoso. O autor, ele fala um pouquinho mais lá para frente, né, que tudo na vida de certa forma, um trabalho. Por exemplo, a gente fala sobre trabalho de parto, a mulher vai entrar no trabalho de parto, né? E ali existe um sacrifício para ela dar à luz. Isso tem a ver com amor também. O apóstolo Paulo trabalha muito essa questão da mulher dando à luz. E isso mudou, e sempre quando eu leio esse livro, essa é uma das partes que mais me toca. Que me leva a amar o meu próximo através do meu trabalho, essa conexão, sabe? Muito concreta, de amor ao próximo, trabalho e outras pessoas. Isso me toca bastante. Mas como ele continua aqui, né? Só vale se o trabalho for bem feito e habilidoso. É ou não é? É isso que faz a diferença. Quando a gente faz de coração, a gente faz bem feito. Você lembra que um pouquinho antes, hoje mais cedo, a gente comentou, lá no finalzinho da primeira parte, que o que sustenta a disciplina e a excelência no trabalho, né? O que te motiva? Quando você olha para o outro, isso ajuda a te motivar a exercer melhor a sua profissão, a fazer melhor aquilo que você faz. Porque o teu alvo de amor, aquilo que você faz é com amor direcionado a alguém. Isso muda a forma como você faz, como você exerce tudo que você faz. Isso é muito bonito. Quem mais pode comentar sobre essa parte? Que é um ato de amor. Bárbara? Foi. Eu acho que tem uma diferença em ser aquela questão ética, né? Aquele padrão de ética em tratar bem, em ser agradável onde estiver, e tratar com aquele amor puro. A Bíblia até fala do amor não fingido, né? Eu acho que vai do nosso discernimento sobre o que nós estamos sentindo em relação ao ambiente, às pessoas, enfim, ser sincero, verdadeiro, né? Com a gente, com Deus, enfim. Eu acho que falta essa transparência em amor puro, verdadeiro com as pessoas. Um amor puro e verdadeiro. Desculpa pela voz, eu tô meio assim, meio gripada, mas eu tô bem, graças a Deus. Então a voz às vezes falha, fica meio esquisitinha, mas tô bem. Mas era isso, basicamente, eu acho que deu para entender. Nada assim. Que a tua voz seja abençoada em nome de Jesus. Melhore desses sintomas em nome de Jesus. E o trabalho, o amor, nosso amor naquilo que a gente faz, ele muda completamente o que a gente faz. Você não é mais uma questão ética, né? A gente precisa fugir um pouquinho não é só ser ético, ser amoroso naquilo que você faz, né? A gente está com o coração ali. Isso muda tudo que a gente faz. É um ato de amor. Trabalhar, então, é um ato de amor. Ele fala, inclusive, dos dias da Segunda Guerra Mundial, né? Em que as pessoas, quando elas começaram a trabalhar, pensando em reconstruir a nação que elas estavam, o engajamento para você reconstruir uma cidade, um país, para você fornecer alimento, fornecer estrutura, isso tudo muda a sua forma de fazer. Você está pensando no bem do outro. Isso é um ato de amor. Você está servindo alguém. Pessoal, vamos avançar então? O último, acho que agora é o último tópico desse capítulo, o trabalho como ministério de competência. O que vocês podem me falar a respeito do trabalho como ministério de competência? Quem pode comentar aí? Tem uma galera que tá quietinha, tá calada. Fica à vontade aí. Eu sei que tem alguns que hoje estão vindo aí pela primeira vez, ainda não tinham acesso ao livro, mas com certeza na próxima vez, estamos aqui de coração aberto. Fiquem à vontade. Isso aí, viu, Cris? Fica à vontade, pode comentar, fica à vontade. Sara também. Aliás, já que você falou, assim, eu não estou comentando justamente porque eu não li, né, ainda, mas já estou até com o PDF aberto aqui. Mas, assim, antes de você concluir o último aí,
está sendo muito proveitoso e tudo que foi falado, fui lembrando de várias coisas que assim, já aconteceu comigo, e teve o ano passado, eu acho, eu e a esposa do pastor Márcio, a gente fez um trabalho com jovens sobre o mercado de trabalho, e assim, está trazendo à tona bastante coisa, está trazendo muito ensinamento aqui, muita coisa que a gente abordou lá também, mas assim, é muita coisa para falar, eu também falo demais, então estou quieta aqui. Mas, assim, tá muito interessante. E o trabalho é um tema que eu gosto muito, então eu já comecei no livro certo aqui, né? E é isso, assim, que eu queria estar comentando, assim, de hoje, né? Sobre tudo que vocês estão falando, o que cada um falou aqui. Aliás, o Flávio, queria dizer que hoje eu li sobre o Êxodo 31, sobre a sabedoria, estava lendo justamente o que ele citou lá, da sabedoria. E que Deus deu lá para eles fazerem as coisas. E é isso. Está muito, muito interessante o que cada um está trazendo. E assim, a gente tentou fazer um trabalho com os jovens. A gente a gente concluiu, né, aquele momento lá, foram 2 meses sobre trabalho, e a gente começou com 10 e terminou com 2 pessoas. E a gente pretende fazer de novo, né? O estudo sobre trabalho com eles. E aí eu vendo aqui o pessoal falando aqui, tipo, isso já me motiva, porque é difícil o jovem falar sobre isso, né? O jovem ter essas ideias aqui, esse entendimento que cada um trouxe. E essa leitura está ajudando a trazer esse entendimento. Então está sendo demais de proveitoso. Estou gostando muito. É isso. Por hoje é isso, tá? Senão eu estendo demais. Tranquilo, eu fico feliz que esteja também sendo edificante e conversando, né, com a necessidade que os jovens têm. Às vezes os jovens não entendem a profundidade que é, às vezes porque estão um pouco novos e olham o trabalho porque eu tenho que trabalhar, porque lá em casa tem uma pressão que eu tenho que ajudar nas contas, ou às vezes, não, porque todo mundo está fazendo, todo mundo está indo para a faculdade, eu tenho que também, todo mundo está trabalhando, eu tenho que também. E às vezes sem muita perspectiva, sem razão, sem enxergar o propósito que há em trabalhar. Trabalhar por obrigação. Desde o início desse livro aqui a gente comentou bastante, porque o autor puxa esse assunto. Trabalhar por obrigação. Trabalho porque devo, trabalho porque preciso, né? Trabalho porque preciso porque tem que ajudar um pouco em casa, na questão da renda, e aí o trabalho vira só uma fonte de renda. Ponto. Mais nada. Quando o trabalho, a gente está vendo aqui, é um ministério de competência que a gente vai falar agora, é um ato de amor, é o próprio evangelho, é uma vocação, somos máscara de Deus. Isso só em um dos capítulos. E tem muito mais ainda para a gente enxergar propósitos de Deus para o trabalho. E quando o pessoal começa a enxergar isso um pouquinho melhor, eles vão olhar o trabalho com outra visão. Não tem como. Sara Souza, comenta aí também, Sara. O que você está achando? Oi, gente. Nossa, eu pegando uma caroninha aqui, o que a Cris falou, eu também tô quietinha, porque hoje é meu primeiro dia aqui, eu não li o livro, mas eu tô amando. Eu já anotei tanta coisa, vocês vão falando e eu vou anotando aqui, já tem, sem brincadeira, 3 páginas anotadas, e tá sendo muito, muito rico mesmo. Eu achei super interessante vocês repetindo várias vezes sobre a mente dualista, sobre o trabalho sacro, né? Que não existe essa diferença para nós que somos cristãos, é uma vida única. Isso me fez refletir várias coisas em como eu posso realmente aproveitar aquilo que eu faço, se eu fizer bem feito, se fizer com o coração no Senhor e para servir as pessoas, isso vai glorificar o nome de Deus. Eu fiquei pensando assim, nossa, meu pai mesmo, ele sempre me incentivou a fazer as coisas bem feitas. Ele tem um clichê, assim, tem que fazer bem feito. Mesmo que você for limpar uma coisa, você precisa fazer bem feito. Eu falei assim, nossa, Deus, muito obrigada pelo meu pai ter essa mentalidade de fazer um trabalho bem feito. Mesmo não sendo cristão, mas fazer isso, e isso faz com que seja diferente, né? Seja para a glória de Deus. Então, gente, muito obrigada por compartilhar o que vocês estão compartilhando, tá muito bom. Ah, que bom, que bom. Você vê, você falou que seu pai, mesmo não sendo cristão, te ensinou esse princípio. E esse princípio está no início da criação. Esse princípio vem das Escrituras. Talvez seu pai não saiba, mas vem lá das Escrituras. Realmente, quando a gente aplica o nosso coração a fazer. A Bíblia fala, inclusive, né? Visto o homem diligente em sua obra,
Ele será posto entre reis, não será posto entre aqueles de baixa sorte. Isso é um princípio bíblico que talvez os não cristãos tenham aprendido por tabela de alguém que era cristão e leu as escrituras e entendeu aquilo com profundidade. E aqui é o princípio que a gente está trazendo: trabalhar, servir a Deus com o coração. E servir na nossa profissão, na nossa ocupação de coração, faz o nosso trabalho ser um ato de amor também. Isso é muito profundo e reflete em toda a nossa vida. Pessoal, falando então agora sobre o Ministério de Competência. Vamos então para o Ministério de Competência. Quem pode me falar aqui um pouquinho sobre o que é o trabalho como Ministério de Competência? Peço ajuda aos meus universitários que estão quietinhos, estão silenciados. Naturalmente, estamos aqui numa reunião online, mas eu sei que vocês têm muito para compartilhar com a gente. Então, o que é o trabalho como Ministério de Competência? Rayane, sua câmera está travando um pouquinho, mas acho que dá para você falar. Abre o microfone aí e comenta com a gente. O que é isso? Abre o microfone. Isso. Então, sobre essa parte, né, eu achei muito interessante. Ele falar que Deus ele tem um chamado a cada um, né, através do trabalho. E o trabalho é uma forma de nós amarmos as pessoas. Tá dando para ver? Está picotando um pouquinho. Eu vou sugerir que você feche a câmera, só para poder facilitar um pouquinho a conexão com a internet, que você consiga falar com a gente, tá bom? Só para facilitar um pouquinho, que às vezes a internet falha um pouquinho e quando fecha o vídeo facilita. Comenta com a gente então. Tá, então eu vou começar falando de novo. Então, achei interessante, né, nessa parte, que ele vai focar bastante de que o trabalho, ele é uma forma, né, de nós amarmos o nosso próximo e também fazermos, né, a vontade de Deus, porque Deus, ele tem para cada um chamado, ele dá uma habilidade para cada um, direciona cada um, e é uma forma da gente servir a Deus também e amar o nosso próximo. E a melhor forma de a gente fazer isso é fazendo bem, né, o nosso trabalho, ou seja, através do Ministério da Competência, através do executar bem, como a nossa amiga Sara falou, né? Não importa qual trabalho que seja, não importa qual tarefa que seja, né? Até, se eu não me engano, o Martim vai falar isso, né? O Lutero vai falar isso, de que se Deus te chamou para fazer aquilo, não importa a tarefa que seja. E se você fizer bem, não importando a tarefa que seja, né, Deus vai ser glorificado. Deus vai mostrar a glória dele através daquilo. Então, é uma parte importante de se a gente quiser, né, cumprir aquilo que Deus nos chamou e amar o nosso próximo, não tem melhor forma do que sendo competente, porque a nossa tarefa, nosso trabalho vai ser importante. Ele cita aqui o exemplo de um voo que aconteceu lá no ano de 1989 e fala sobre a experiência, né, do piloto daquele avião. Como que ele precisou de exercer, né, habilidades importantes dele e bem para levar aquele voo. Ele conseguiu um voo que dificultou, que aconteceu mais lá, o voo, pode realmente usar e fazer aqui as mãos dele, né, que era piloto do avião. Oi. Rayane, picotou um pouquinho só essa parte, mas você está falando sobre aquele voo para Nova Zelândia, né? Em que o piloto sofreu um acidente, a porta abriu e sugou umas 9 pessoas para o lado de fora. E aí o piloto competente ele conseguiu estabilizar, né, o voo. E aí nisso ele conseguiu cumprir um grande propósito. Tenta ver se agora a gente consegue. Tá conseguindo recuperar a internet? Vê se você consegue concluir o raciocínio. Porque dependendo da posição aqui,
o sinal fica mais forte. Beleza. Vê se consegue achar um lugar que o sinal tá um pouquinho melhor, para você conseguir concluir o raciocínio bem. Esse Isso, exemplo mas do piloto é muito bom. é basicamente isso que eu tava falando, né? Aí naquele momento, né, ele precisava realmente de exercer bem aquilo que ele foi vocacionado para fazer, que era pilotar aquele avião. Imagine se ele não fosse um bom piloto. Ele não teria conseguido fazer aquele pouso do jeito que ele fez. E aí depois até perguntam para ele sobre o acontecimento. Aí ele até falou que ele fez uma rápida oração, né? E logo depois já foi fazer aquilo que ele precisava de fazer relacionado à profissão dele. E isso é muito interessante. Por exemplo, podemos citar como exemplo, né? Por exemplo, o seu caso. Vamos supor que você não tivesse se dedicado tanto assim. Olha a responsabilidade de ter que atender alguém e não exercer bem aquilo. Ou até mesmo outro tipo de profissão, como falaram aí, né? A moça que trabalhou ali com vendas, se estivesse com o coração dela ali, ela não estava nem aí para as pessoas que estavam ali, estava doida para ir para casa, né? Tratando as pessoas com cara feia, ali ela mudou uma situação. Então a gente precisa realmente, é a melhor forma da gente servir a Deus e amar o nosso próximo é fazer bem aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, através do Ministério da Competência, a gente precisa ter a competência daquilo que a gente faz, né? Se dedicar realmente. Isso realmente me chamou muita atenção e é algo que vou guardar. Então não basta eu ser um profissional titulado, eu ter o título, ter o diploma, tá lá estampado na parede que eu sou profissional tal. Não basta ter um diploma. Inclusive aqui no Brasil a gente tem muita cultura do diploma, né? Antigamente os pais diziam, não, meu filho tem faculdade, meu filho tem um curso, meu filho é competente nisso, é competente naquilo, é profissional naquilo, ele tem um título. Mas na hora de exercer a profissão, é competente? Sabe o que está fazendo? Faz bem o que está fazendo? E Deus nos chama a ter um ministério vocacionado para exercer bem aquilo que a gente está fazendo. Ele, inclusive, cita um autor, Dorothy Sayers, que ele sugere que a igreja deveria orientar, por exemplo, um carpinteiro inteligente e exortá-lo a não se embebedar, nem se aprontar arruaças de horas, né, de folga, e ir à igreja aos domingos. Mas a igreja deveria dizer o seguinte: a primeira exigência que a nossa fé faz é que você fabrique mesas de excelente qualidade. Ele coloca que não seria apenas orientá-lo a não se embebedar, a não fazer outras coisas, mas como profissional, como carpinteiro, ele deveria exercer muito bem a função que ele está fazendo. Além, é claro, das outras orientações que outras mensagens que a gente pode extrair da palavra e deve ensinar. Mas uma das mensagens que a gente deve ensinar ao profissional: exerça bem a sua profissão. Um carpinteiro, faça bem as mesas, né? Ou um piloto, seja tão competente que em meio a uma porta que abre, 2 motores que explodem, você consiga fazer uma aterrissagem suave, como é o caso aqui que a gente comentou, que a Rayane comentou. Fala, Reisa. Paulo, essa questão da competência, de fato, é muito importante, porque nós falamos sobre as esferas, né, de termos representantes nas esferas e tudo mais, né, nas esferas sociais, do Estado, enfim. E aí, quantas dessas pessoas que estão nos representando, elas fazem o serviço de forma competente? Porque isso aqui, eu acho que é um senso comum, porque hoje em dia, é lógico que tem pessoas que são cristãs, que exaltam o nome do Senhor, mas é difícil você ver, por exemplo, um político que seja evangélico, que você vai ver uma premiação para ele, de um trabalho bem feito. Normalmente, a gente só vê casos assim que às vezes nos dão vergonha, a gente fica torcendo, meu Deus, tomara que esse homem não seja evangélico, porque assim, são coisas assim que você fala assim, meu Deus. Então, uma das coisas que a gente também precisa divulgar na nossa igreja, né? Não na nossa igreja, mas na igreja como um todo, né? A gente fala que na igreja brasileira, essa questão de fato da competência, da excelência, sabe? No serviço, de você ser excelente.
A gente precisa de médicos que vão estar lá no topo e vão, no final, glorificar a Deus, sabe? Nos falta isso, de representantes, de pessoas que a gente vão ter a honra de falar assim, é uma pessoa que está servindo a vocação e está glorificando a Deus. E isso em tudo, seja na carpintaria, eu trabalho com meu pai, a gente tem uma prestação de serviços metálicos, então a gente trabalha com tudo que é metálico. E esse é um dos nossos objetivos, qualidade em tudo, para que as pessoas venham olhar e venham falar assim, ali, e todo mundo sabe, é uma empresa familiar, e venham saber que são pessoas que servem a Deus que estão trabalhando ali, sabe? E que não vão envergonhar o nome de Deus por intermédio do seu trabalho, porque é o que muita gente faz. E aí, você pensa, faz por maldade? Talvez não, é porque ela ainda não compreendeu que o trabalho também é um ministério, porque às vezes ela trabalha muito bem na igreja, mas no trabalho, por não compreender, né, que a nossa vida ela não finaliza no domingo à noite, ela continua na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e não ter essa compreensão, ela acaba não exercendo o trabalho dela com excelência. Então, eu acho isso muito importante. E é o que né, para não a gente, eu sei que o nosso horário está um pouquinho avançado, mas não sei se vai finalizar aqui, né? Se alguém quer falar mais uma outra coisa, mas essa questão que ela fala assim, a igreja deveria lhe dizer o seguinte, né? A primeira exigência, como a primeira exigência que a religião lhe faz é que fabrique mesas de excelente qualidade. Porque é exatamente o que João Batista faz quando ele está falando lá com os romanos, os soldados romanos que vão se convertem, né? Ele fala assim, João, e agora? O que a gente vai fazer? Ele, ó, vai lá e faça seu trabalho bem feito, não cobre além do que deve ser cobrado, exerça sua profissão de forma correta, não dê falso testemunho, e por aí vai. É a primeira coisa que João Batista orienta aqueles que entram para o reino dos céus, né? Se arrependem dos seus pecados. Então, isso tem muito a ver com o evangelho. Não é uma questão de... enfim, eu acho que isso é muito importante para a gente. É tão bom quando a gente encontra alguém que é competente naquilo que faz, que isso nos abrilhanta os olhos. A gente admira. Por outro lado, acho que você pontuou bem. E quando a gente encontra alguém que é cristão e não é competente? Dá até vergonha de falar que é cristão. Porque nos envergonha. Independente da profissão, envergonha. Eu não posso contar com essa pessoa. Porque embora seja meu irmão na fé, não faz bem não faz bem o seu trabalho. Então eu não posso contratá-lo para poder fazer um serviço na minha casa. Eu não posso contratar os serviços dele. Eu não posso comprar nada que ele produza porque não é de boa qualidade. Mas é meu irmão. Eu amo em Cristo, mas eu não consigo contar com ele. Agora, quando é meu irmão eu consigo contar, que grande alegria. Quando ele está numa posição de destaque, ele representa bem. Então o que fica marcado? Está ali um servo de Deus que não tem nada. Isso lembra um pouco o Daniel, né? Que ele é praticamente irrepreensível naquilo que faz. Daniel ele era um homem excelente. E como servo, como representante de Deus, na Babilônia, quer dizer, no meio de um reino que é completamente tomado por pagãos, quer dizer, no meio de povos que não são povos de Deus, não servem a Deus, inclusive cultuam outros deuses. Ele representou tão bem Cristo que ele se destacou. E quem que era o principal daqueles mancebos, daqueles jovens que foram colocados numa posição de autoridade dentro da Babilônia? É aquele hebreu. Olha que honra. Olha que aquele homem tem um espírito excelente. Daniel tinha um espírito excelente. Por quê? Ele era competente naquilo que ele fazia. Além de ter Deus, ele tinha uma vida de oração. Ele se condicionava à palavra, se entregava às escrituras. Ele meditava na palavra, tinha uma vida consagrada a Deus. E o exercício da sua vida, quando aqueles homens que começaram a ter inveja do Daniel, começaram a procurar qualquer coisa que ele tivesse feito que pudesse reprovar para poder tentar sabotar o Daniel, eles não encontraram. Aí vem o cristão e fala assim: pastor, estão me perseguindo no trabalho. E aí, de repente, estão perseguindo em alguma coisa que você está dando motivo.
Porque você não está sendo competente, porque você está deixando brecha. E aí estão te perseguindo, mas perseguiram Daniel também. E deixa eu te falar, não encontraram nada para reprová-lo. E estão encontrando na sua vida? Tem alguém que está sendo usado pelo inimigo para te perseguir, mas ele está encontrando alguma coisa na tua vida que não deveria encontrar. Amigo, você não está exercendo o ministério da competência. Que a gente está trabalhando aqui, esse conceito que a gente está trabalhando, que é bíblico. Então talvez esteja faltando para você ter um espírito excelente como o de Daniel. Que aí vão procurar. E aí não encontraram nada no exercício do dia a dia dele. O que fizeram? Foram procurar na fé do Daniel. Vamos ver se tem alguma coisa que o Daniel, ele na fé dele, ele não está cumprindo. Quer dizer, vamos ver se esse cristão está pecando. Vamos ver se esse cristão não está cumprindo alguma coisa que a Bíblia diz. E também não encontraram. Eles tiveram que inventar uma lei para poder mandar prender Daniel. Que era a lei, que era quem não se curvasse, né, e tudo. No caso, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, não se curvasse e tudo. E aí você começa a ver, eles tiveram que inventar alguma coisa para conseguir mandar prender os caras e conseguir sabotá-lo. Então, tem alguém me perseguindo no meu trabalho, tem alguém me perseguindo na minha escola. Se você for competente, exercer o ministério da competência, você vai estar, na verdade, fechando brechas para que o inimigo não entre na tua vida. Além de representar muito bem Deus. Quando alguém lembrar, olha, estou pensando em algum cristão. Eu lembro daquele cristão na minha sala que, poxa, mandava bem nas provas. Estou lembrando daquele cristão que eu contratei para fazer um serviço e foi honesto. Me cobrou aquilo que era justo. Eu pude confiar, inclusive, a chave da minha casa para ele fazer tudo. Ele deixou tudo um brilho. Qual vai ser a referência? A referência vai ser de alguém que era de Deus, porque naturalmente você vai abrir a boca para falar de Jesus. É inevitável. E se não tiver nada, a pessoa fala assim, se a pessoa faz tão bem aquilo que faz, é tão competente. Você é cristão? Você ainda vai acabar ouvindo uma pergunta dessas. Mesmo que você não abra a boca para falar de Jesus, você vai ouvir. Aí a porta abriu, você fala de Jesus. Então, assim, a competência, o ministério da competência, ele vem junto com a vida do cristão. Exercer bem aquilo que você é competente, a sua profissão, o seu ofício, isso representa bem Deus. E não nos envergonha, não vai fazer a gente falar assim, peraí, esquece que do currículo dele tem que ele é cristão, esquece isso. Esquece porque vai envergonhar o evangelho. Não, vai poder falar. Vai poder falar porque todas as brechas estão tapadas e você vai ser uma pessoa competente. Porque você vai entender que servir a Deus também é ser competente. O que mais que a gente pode comentar desse capítulo? Brilhante, né? Brilhante. Eu lembrei do Daniel agora. Isso me veio ao coração quando você estava comentando, Raiza. Quem mais pode falar desse Ministério da Competência? Alguma coisa a mais sobre isso? Estamos aqui com a nossa hora avançando, mas pode comentar. Temos mais alguns minutinhos. Fiquem à vontade. Paulo, eu não quero me prolongar, mas eu só achei interessante essa parte que ele fala assim: você pode louvar a Deus descascando batatas, se descascá-las com perfeição. Eu achei isso muito legal. É, é tudo, tudo. Pode ser uma coisa bem simples, sabe? Mas tem que ser com perfeição. É que nem a gente leu nos capítulos anteriores, né? Quando Deus terminou o trabalho dele, ele viu que era bom. Deus não cria porcaria, né? O próprio autor fala isso. Então, no nosso trabalho, como imagem e semelhança de Deus, né? Como aqueles que são chamados a refletir Cristo, a gente também não pode criar coisas que não são úteis, que não são trabalhos bem feitos. Muito pelo contrário, Deus faz com excelência. Então, como imagem, semelhança, reprodutores da imagem de Cristo, nós também temos que fazer o nosso trabalho com excelência. Isso é muito importante. As pessoas a alcançar Deus no mundo e não fora dele, tal espiritualidade afirmará: seu trabalho é sua oração. Vocês leram essa parte? Tá na segunda página, agora, na página 75. Ele cita o William Dio, em que ele comenta assim: se os leigos não conseguem encontrar nenhum significado espiritual em seus trabalhos, posso apresentar aqui. Para a gente fechar.
Deixa eu puxar aqui para já apresentar. Olha só que interessante. Estão vendo a tela ou não? Ainda não. Agora acho que estão vendo, né? Essa parte aqui. Se os leigos não conseguem encontrar nenhum significado espiritual em seus trabalhos, estão condenados a levar uma vida dupla. Não ligam o que aprenderam no domingo com o que fazem no restante da semana. Precisam descobrir que as atitudes do dia a dia são espirituais e capacitam as pessoas a alcançar Deus no mundo e não fora dele. Tal espiritualidade afirmará: seu trabalho é sua oração. É impressionante, nós precisamos tocar Deus no mundo, né? Enxergar Deus no mundo, no sentido de enxergar Deus no nosso dia a dia, mostrar Deus no nosso dia a dia, exercer Deus no nosso dia a dia. E ele diz que é um líder e é um empresário. Ele enfatizou esse ponto. É muito forte. Fala, Raíza. Essa questão que você falou aí, né, que ele fala, né, também você pontuou, as pessoas capacitam as pessoas a alcançar Deus no mundo e não fora dele. Isso é muito real, cara, porque olha que impressionante. A gente foi chamado para essa imagem e semelhança de Deus, certo? E aí a gente cria um Deus que é inacessível, que é inalcançável, sabe? E as pessoas não conseguem acessar esse Deus que nos foi confiado. E para ficar um pouco mais claro, a gente falou sobre isso, sobre essa questão de governança, né? E a gente é a imagem de Deus, então a gente deve refletir Deus para as pessoas, como o apóstolo Paulo fala, ser carta viva para as pessoas. E isso é no dia a dia, porque tem um estudo de quarta-feira que é escrito foi pelo seu pai, Paulo, e ele falou muito sobre isso, sabe? Da gente levar Cristo até as pessoas quando elas não vão até Cristo, sabe? E ele fala sobre a nossa família e tudo mais. E a gente não entende, não para pensar, por exemplo, que Deus quer se manifestar no nosso dia a dia. Por exemplo, uma mãe que ainda não tem a família que é alcançada por Cristo, ela pode alcançar a família dela fazendo o seu trabalho de mãe com muito amor e carinho. E as pessoas vão entender isso, sabe? O trabalho doméstico. A gente no nosso trabalho, a gente precisa tornar Deus acessível através das nossas vidas. Isso eu achei sensacional. E como que a gente faz isso? Colocando em prática aquilo que a gente aprendeu no domingo. E aqui a importância da igreja, sabe? Da gente conseguir conciliar, sabe? Trazer o domingo para o nosso dia de semana. E a gente viu isso, que o trabalho é um mandamento, ele está no decálogo, ele está nos 10 mandamentos. 6 dias trabalharás. Ou seja, 6 dias, a gente passa mais dia trabalhando do que qualquer outra coisa. Então, a gente não deveria pensar muito sobre o nosso trabalho de forma espiritual, de forma que a gente glorifica a Deus, e é uma parte que é muito negligenciada, sendo que está no decálogo, 6 dias a gente deve trabalhar. Né? Não que seja exatamente 6 dias, mas entendendo essa questão, né? É muito tempo que a gente passa no nosso trabalho. Por que a gente não pensa no nosso trabalho a partir de uma perspectiva bíblica? Então, a gente deve refletir isso e trazer isso para as pessoas que estão ao nosso redor e levar essas reflexões para os nossos amigos que não, por exemplo, não estão aqui no clube, apresentar isso para eles, para que eles possam poder entender. Gente, o meu trabalho é uma vocação, é um chamado do Senhor. Eu preciso fazer isso a partir da graça, da misericórdia, debaixo de uma perspectiva cristã, entendendo que eu estou glorificando a Deus. E que se eu não faço isso, eu estou vivendo 6 dias longe do Senhor. Olha que tristeza, gente. 6 dias longe do meu Deus, eu só vou estar com Ele no domingo. Espera aí. Não, Deus tem muito mais para gente. Olha como a vida, a partir de uma perspectiva correta, ela é muito mais rica a partir do Evangelho. Olha como o Evangelho, e aqui a gente precisa também apresentar isso para os nossos jovens. Olha como o Evangelho permeia toda a nossa vida, sabe? A gente às vezes tem o costume de entrar na faculdade, eu acredito que boa parte da galera
tá? Para entrar na faculdade, tá? E aí a gente acha que Deus não vai estar lá, ou a gente acha que a Bíblia é insuficiente para responder determinadas perguntas, e não é. Olha quanta riqueza intelectual a gente está encontrando aqui. O que às vezes nos falta é buscar esse conhecimento para combater os sofismas mundanos, que a gente viu aqui, muitos que às vezes estão até dentro da própria igreja, que é o caso que acontecia com Lutero, né? Os monges achando, e era um pensamento grego, que a gente viu influenciado vindo da filosofia grega, né? Dessa vida dualística. Então, isso é muito importante. É por isso que a gente tem o clube, né? Eu entendo dessa forma. O clube ele veio também nesse intuito, né? Um dos nossos propósitos aqui é conseguir proporcionar isso, para que todos nós possamos crescer com Cristo, crescer em graça, sermos edificados em Deus e enriquecidos nesse entendimento. E aí não há que se criar no nosso coração nada que vai, sabe, ser uma brechinha para nós nos perdermos, nós perdemos o nosso entendimento, não vivemos a vida plena com Deus. A vida plena com Deus está nas Escrituras, e abrindo o nosso entendimento aqui na palavra, a gente vai compartilhando todos esses entendimentos. Rayane, quer comentar também? Só para complementar rapidinho o que a Raíssa falou, né? Quando a pessoa não tem essa visão, né, de que toda a nossa vida, né, que Deus deve fazer parte, e é tudo parte, né, da nossa vida, a gente acaba tendo a pessoa, né, acaba tendo uma vida dupla. Então você imagina só, uma pessoa que é cristã, mas que ela se separa, fala, mas agora eu tô na faculdade e não tem nada a ver com Deus, agora eu tô no meu trabalho, não tem nada a ver com Deus. Então a pessoa vai tendo essa vida dupla. E isso é ruim para nós, né, porque nós estamos num processo de preparação, nós somos a noiva do Senhor, né? Então a gente tem que estar cada vez mais perto do Senhor, inclusive para não pecar, para não errar e para ser a voz de Deus aqui nessa geração, aonde for. Então a gente precisa levar Deus para todas as áreas da nossa vida. Isso é muito importante, principalmente para o trabalho, né? Que a gente passa muito tempo trabalhando. E se a gente não estiver trabalhando, estamos estudando, estamos na escola, estamos exercendo alguma atividade, inclusive voluntária, seja na igreja, seja, enfim, como estagiários. Nosso trabalho, vamos ampliar um pouquinho também esse entendimento, que às vezes a gente está numa fase diferente da vida, em que nós não exercemos alguma coisa remunerados, mas exercemos alguma coisa de forma voluntária, exercemos alguma coisa que é o nosso dever do dia a dia, exercemos algo em casa, ou exercemos, talvez, remunerados, numa profissão remunerada, né? Larissa? Só para fechar, assim, né, do que eu entendi da reunião de hoje, eu lembro que um dos primeiros tópicos que a gente disse, né, que a gente estava comentando, que acho que foi até a Rayane que levantou sobre a questão do dinheiro e tal, que algumas pessoas escolhem a vocação pelo dinheiro e muitas vezes tem pais cristãos, né? A gente tem jovens aí na fase do vestibular e tal, tem pais cristãos, e aí os próprios pais cristãos orientam a pessoa a escolher aquela profissão que vai dar mais dinheiro. E eu acho que até esse ponto, se a gente for parar para analisar, de pais cristãos orientando seus filhos por valores que não necessariamente estão errados ou são ruins, porque ganhar dinheiro é bom, mas que não são cristãos e não colocam em primeiro lugar, né, o reino de Deus, é aí que a gente vê a importância, por exemplo, das nossas reuniões e do clube de leitura, da gente ressignificar as coisas, né, da gente mudar a nossa visão, transformar a nossa cosmovisão. Então, por exemplo, nesse ponto, né, da escolha da profissão, ou como a gente está falando agora mais recentemente, né, nesses últimos comentários, né, da forma como a gente deve exercer o trabalho, né, com competência. Então, eu acho que tudo que está sendo falado aqui tem sido muito rico, pelo menos para a minha vida, assim, nesse sentido de renovar a minha mente, sabe? De mudar a minha cosmovisão, de mudar a forma como eu vejo o trabalho e até outros aspectos da vida. E eu acho que é essa a importância do clube de leitura, dessas reuniões, e eu acho que principalmente, né, para a gente como jovem, né, mas eu acredito que para todas as pessoas, todos os cristãos de todas as idades, como é importante a gente estar tendo esse momento de renovar nossa mente, de ressignificar nossa vida a partir da palavra de Deus, né? A gente está lendo um livro, né, que é escrito
por um outro autor, mas que tem uma base bíblica. Então, como é importante a gente assim, moldar nossa vida, né, de acordo com a palavra, como é importante a gente observar todas as coisas a partir da cosmovisão cristã, né, que vem da fonte, né, que é a palavra de Deus, que é a verdade, né. Acho que às vezes a gente não para tanto para pensar a importância da palavra de Deus. Cara, quando a gente tem a oportunidade de ler ali a Bíblia, a gente está ouvindo o Senhor, a gente está podendo ter a oportunidade de acessar os pensamentos de Deus, e quanto isso é valioso, né? Eu acho que, e por isso as reuniões também têm sido muito valiosas, a gente poder ter toda essa renovação do entendimento. É uma grande oportunidade de a gente praticar Romanos 12, que fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Pessoal, então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de renovarmos então nosso entendimento. Hoje foi um capítulo só. Às vezes a gente fica um pouco com o coração apertado. Poxa, estamos andando, dando um passo de cada vez, mas um passo bem dado. Olha que capítulo bem estudado, que capítulo bem compreendido. Não tem como sair depois de uma reunião dessa sem entender esse assunto com profundidade. Às vezes a gente quer apressar um pouquinho, nossa vontade, meu desejo era passar 4 capítulos numa reunião. Mas se o capítulo é tão profundo, se o capítulo tem tanto ensinamento, às vezes é melhor um passo bem dado do que um passo atabalhoado. Daqui a pouco a gente está tropeçando e não está entendendo nada do que a gente está lendo. Então vamos no ritmo que a gente conseguir avançar, sempre tentando avançar com alguma dinâmica, mas dando um passo bem dado, isso é melhor. Acho que os ensinamentos bem solidificados aqui vão enriquecer a nossa vida. E outro dia, acho que até a Bela estava comentando com a gente, pessoal, eu estava lendo esse livro e aí eu me vi no meio do meu trabalho pensando sobre tudo isso que a gente estava falando no clube, sobre o que eu estava lendo. E é fato, a gente vai lendo no dia a dia, quando a gente vai fazendo aquela leitura, tenta todo dia ler um pouquinho, o nosso dia a dia vai sendo enriquecido, a gente vai vendo o livro, o conteúdo daquilo que a gente está lendo, a gente vai conseguindo enxergar no nosso dia a dia. São livros muito aplicáveis. A gente vai conseguindo enxergar, nós estamos vendo as coisas de uma forma melhor. Por quê? Porque estamos renovando o nosso entendimento. Aqui, embora seja um livro, não a Bíblia, mas é um livro muito baseado nas Escrituras, e isso não tem como a gente não renovar o nosso entendimento em Cristo. Então, por isso, vamos agradecer a Deus. Já estamos aqui no nosso limite aqui da nossa hora. É uma reunião bem proveitosa, como eu disse, um passo bem dado, mas vamos então agradecer a Deus para que esses entendimentos fiquem no nosso coração e que assim quem ainda não escolheu a profissão, que Deus oriente nesse sentido, que a pessoa use esses ensinamentos que aprendeu hoje para escolher a sua profissão. Quem já escolheu a sua profissão, que a exerça com competência, que a exerça com amor, que enxergue que a sua vocação, o seu chamado também é valioso para Deus e que nela você pode e deve ser usado por Deus. E todos esses outros ensinamentos, aquilo que Deus falou no teu coração, meu irmão, guarda contigo, que isso é valioso. Amém? Vamos fazer então uma oração? Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade aqui no Clube Leitura e Graça, de podermos compartilhar todos esses entendimentos, estudando aqui esse livro, e como o Senhor abriu o nosso coração, abriu o nosso entendimento e nos enriqueceu. Senhor, estamos crescendo, Pai, em graça, em sabedoria, e assim como Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens, Pai, nós também estamos crescendo em graça aqui diante de Ti, e aprendendo como podemos crescer em graça também, Senhor, servindo ao nosso próximo, encontrando, Senhor, na nossa profissão, naquilo que nós fazemos, nas nossas ocupações, em tudo que fizermos, fazemos com competência. Pai, naquele Jesus que ainda, Senhor, em relação àqueles que ainda não escolheram a sua profissão, que ainda estão em dúvida, Pai, que o Senhor os oriente, que o Senhor os direcione, e, Pai, que eles enxerguem que aquilo que eles fizerem, aquilo que eles escolherem para as suas vidas, como profissão, que eles possam considerar esse aspecto. A vida financeira é importante, mas, Senhor, existe um aspecto que é importante, muito importante ser considerado. Pai, que esse aspecto, como eu posso servir a Deus com as habilidades e competências que o Senhor me deu. Pai, tantos ensinamentos, eu tenho muitos mais, Pai, que poderia aqui citar nessa oração, mas Deus, com certeza o Senhor falou a cada coração. E, Pai, sobre tudo isso, que essa semente que foi plantada caia em boa terra e que frutifique. Que o Senhor abençoe aqui, Deus, a vida de cada um. Ensina-nos, Senhor, a servir a Ti também com a nossa profissão.
E, Pai, que possamos glorificar o Teu nome onde quer que estivermos, representando muito bem o Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais uma reunião. Esteja aqui no nosso meio, guarde as nossas vidas e nos abençoe para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Pessoal, vamos ficando por aqui nessa reunião. Para você que está aí nos acompanhando depois pelo YouTube, por outras plataformas, seja lá para onde for, não perca a nossa próxima reunião. Terça-feira que vem, às 9 horas da noite, nós te esperamos no Clube Leitura e Graça, para uma continuidade agora desse estudo, como integrar fé e trabalho do Timothy Keller. Vamos avançar para a parte 2. Já avançar para a parte 2? É isso mesmo. Nossas dificuldades com o trabalho. Agora o autor vai avançar um pouquinho. Já falamos sobre a dignidade, sobre vários aspectos aí em relação ao trabalho, o plano de Deus para o trabalho. Agora a parte 2 do livro, nossas dificuldades com o trabalho. Então você não pode perder. Vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto e Deus com certeza vai nos edificar. Pessoal, fique na paz, fique na bênção. Um abraço para todos e até semana que vem. Tchau, tchau.